Você sabia que resolver questões de exames anteriores é um dos melhores métodos de estudo para a OAB? Se você quiser assistir questões resolvidas de exames anteriores, fica comigo. Olá, pessoal! Sérgio Mota aqui hoje para a gente corrigir questões de direito administrativo do 31º exame da OAB. São questões interessantes e que, na sua técnica de estudo, só vão somar. Se você aprovar o conteúdo, você já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novas aulas gratuitas de correções que ainda vamos fazer. Bons estudos. A partir da questão 27, Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público. Então, aqui, ó, sem a realização de concurso público. Ah, professor, pode? Pode. Lei 8.745 de 1993, no âmbito federal, regulamenta contratação excepcional e temporária para cargos vagos no Serviço Público Federal. Para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência de grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. Cargo permanente aqui, pessoal, é de professores concursados, tá? A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais 3 anos. Então, ela foi contratada por 1 ano, houve a prorrogação e ela ficou mais 3 anos. Período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão. Então, eles pediram para que seja criado um cargo em comissão de professora, para que Maria pudesse ocupá-lo mediante nomeação e continuasse assim a lecionar. Avalie, você como advogado, a afirmativa correta. Então, ele quer que você aponte a correta. Letra A. Não é possível a criação de cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, artigo 37, o fundamento desse quesito está no artigo 37 da Constituição, inciso 5. Vou trazer aqui para vocês a Constituição, olha. Artigo 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Portanto, cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira em um percentual mínimo. As funções de confiança são exclusivamente preenchidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, os concursados. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Logo, contrariaria a Constituição a criação de um cargo de professor, né, para simplesmente lecionar, ou seja, para Maria não exerceria cargo de direção, chefia e assessoramento. Logo, a criação desse cargo seria inconstitucional e seria uma tentativa de burlar os prazos e as condições previstas na lei que trata da contratação excepcional e temporária para cargos no Executivo Federal. Tá bom? Vamos lá ver, pessoal. Ó. Então, esse é o embasamento da letra A, artigo 37, inciso 5. Logo, a letra A é o gabarito da questão, porque afirma de forma correta que não é possível a criação de cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas, exatamente a expressão aqui, ó, apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Cargos em comissão. Então, gabarito, letra A, sem dúvida. Vamos ver por que as outras estão incorretas, né? B, pessoal, olha lá. É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria? Não é adequada, né? Então, se a letra A está correta, a letra B estaria incorreta. É inadequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como professora da entidade estativa diante do justificado interesse público. Então, é inadequada e não adequada. Maria tem estabilidade. Não, Maria não tem estabilidade, tá, pessoal? Olha lá. Artigo 41 da Constituição. Vamos ler. São estáveis após 3 anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Logo, não é possível Maria, que está exercendo o cargo de forma temporária, de acordo com a Lei 8.745 de 1993, a Constituição não a englobaria, tá? A Constituição não dá estabilidade para servidores temporários, porque isso iria ferir o princípio do concurso público. Então, Maria não tem estabilidade, que é só para provimento de cargo efetivo. Pode ser criado cargos temporários, como é feito no IBGE, tem concurso até para cargo temporário, devido à quantidade, mas são temporários, tá? E não há estabilidade. Não é necessária a criação de cargo e comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada de forma indeterminada. Pessoal, se a contratação temporária prevista em lei pudesse ser prorrogada de forma por tempo indeterminado, estaria contrariando o próprio princípio da contratação temporária, né? Considera-se, artigo 2º da Lei 8.750, considera-se necessidade temporária excepcional do serviço de interesse público a admissão de professor. Posso contratar professor de forma temporária? Pode, é o caso da questão. Coloquei aqui justamente para que vocês vejam que até essa possibilidade, tem que estar prevista em lei. Artigo 4º, as contratações serão feitas por tempo determinado. Observado o seguinte, inclusive tem prazos máximos. Observado o seguinte prazos máximos. 4 anos é o caso da questão, pessoal. No caso do inciso 5. Qual é o inciso 5? Aqui, ó, justamente esse aqui. Ó. Então, ela ficou no prazo máximo 1 ano e prorrogou por até prazo máximo de 4 anos. Prorrogou por mais 3, é o que diz a questão. Então, não pode ser prorrogado por tempo indeterminado, é por tempo determinado. Tá bom, pessoal? Gabarito letra A e os fundamentos foram devidamente trabalhados. Sempre vai ter uma questão de regime jurídico dos funcionários públicos, seja ele efetivos ou temporários, na prova da ordem, em regra. Tá bom? Vamos para a próxima. Novo prefeito do município Capa acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados nos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam ao interesse público. Ou seja, se ainda atendiam ao interesse público. Diante dos resultados de tal apuração, o Tacílio deverá... Pessoal, aqui nós estamos trabalhando com ato administrativo, Lei 9.684 de 1999, diversos conceitos e também o Decreto-Lei 4.657, a LINDB, que trata de atos. Também trouxe, com a nova redação da Lei 13.655 de 2018, regulamentando a matéria. Tá? Então, perceba que a banca fez uma questão buscando de 2 fontes diferentes para confundir o candidato e ver qual é a abrangência de conhecimento que deve ser sistemático do futuro advogado. Olha lá, pessoal, revogar os atos administrativos que contenham vícios sanáveis, ainda que com base em valores jurídicos abstratos. Então, ele diz que revogar atos com vícios insanáveis. Pessoal, se tem vício insanável, não é caso de revogação, seria caso de anulação, porque se o vício é insanável, ele está maculado desde a sua essência, ou seja, desde que foi decretado. Então, para que ele fosse fulminado desde o início, ou seja, o efeito ex tunc, o ato correto seria o de anulação e não o de revogação, como o examinador tentou fazer você acreditar. Então, aqui seria revogação. E também tem o seguinte, ele fala aqui que poderia, ainda que com base em valores jurídicos abstratos. E valores jurídicos abstratos não servem para basear a invalidação do ato. Cuidado, isso é importante. Aqui, vamos ler o artigo 53? Olha lá. A administração pública pode anular seus atos quando derivados de vício de ilegalidade.
vício e pode revogá-los por conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Por quê? Porque o ato é válido até que seja revogado. Tá? Então tem que respeitar, porque não há ilegalidade, é por conveniência da administração, ele decide revogar. Tá? Não há ilegalidade. Né? No primeiro caso, há vício de ilegalidade, derivado de vício, anulação. No segundo caso, o ato é legal e, por conveniência e oportunidade, a administração quer que ele perca o efeito dali para frente. Então, a administração pode anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. O direito, né, decai em 5 anos, contado da data em que forem praticados. Aqui trata do direito decadencial de anular atos. Tá? No caso de efeitos patrimoniais contínuos, a decadência acontecerá da percepção do primeiro pagamento. Isso aqui também é muito cobrado em prova. Tá? Vamos ler aqui, pessoal, ó, artigo 20, olha lá, ó. Do Decreto-Lei 4.657. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas do ato. Na esfera administrativa, que aqui nos interessa, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que ele misturou valores jurídicos, ele usou a mesma expressão, ó, valores jurídicos abstratos. Então, eu não posso decidir na esfera administrativa anular ou revogar um ato com base em valores jurídicos abstratos, tá bom? B. Convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Pessoal, artigo 55 da Lei 9.784, lá, em decisão da qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis, portanto, ó, são defeitos corriqueiros, bobos, que não atingem a essência do ato, eles podem ser convalidados. Desde que, olha, veja o que diz ali, desde que não acarretem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Desde que não acarretem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Fica ligado, porque a questão errou aqui, ó, mesmo que acarretem lesão ao interesse público, mesmo que não, tá? Aqui, ó, é o erro da questão. C. Desconsiderar circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade do ato administrativo. Não, né, pessoal? Olha lá. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos. Aqui, ó, primeiro, eu estou no artigo 22 do Decreto-Lei 4.657 de 1942, alíneo. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em decisão sobre regularidade de conduta, olha lá, validade do ato administrativo, olha lá, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão consideradas, olha lá, serão consideradas, perceba que aqui ele fala em desconsiderar, aqui serão consideradas, ó, as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado e condicionado a ação do agente. Então, pessoal, quando ele bota aqui, ó, desconsiderar circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto, limitado ou condicionado à conduta do agente, ele errou. Na verdade, é considerar. Gabarito, pessoal, é letra D, ela indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação do ato. Está aqui, ó, a motivação para... Ó, artigo 21 do Decreto-Lei 4.657, olha lá. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora judicial, decretar a invalidade do ato administrativo, olha lá, ó, nós estamos trabalhando essa questão com a validade ou não, né, do ato administrativo. A validação ou a invalidação do ato administrativo, olha lá. Contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. De modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, deve indicar de modo expresso, pessoal. Cuidado, olha lá. Cuidado. Então, indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Não tem dúvida, gabarito letra D. Mas a questão não estava fácil porque envolveu duas normas e pegou conceitos esparsos.
nas duas normas, tá bom? Vamos para a próxima. Mas eu acho que eu consegui aqui compilar de tal maneira que vocês entendam como a banca trabalha. Então, professor, se eu fosse você, eu leria a Lei 9.784 junto com o Decreto-Lei 4.657. Vamos para a próxima. A autoridade competente em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, aplicou à sociedade empresária Soneca multa em razão do descumprimento de normas administrativas pertinentes. Inconformada, a sociedade Soneca, que dormiu no ponto, né, que tomou a multa, apresentou o recurso administrativo, ao qual foi conferido efeito suspensivo, sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento. Portanto, a empresa apresentou o recurso, que possui efeito suspensivo, logo, a exigibilidade da multa está suspensa, né? E ainda não sobreveio manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento. Após transcurso de 80 dias, grifa 80 dias. Considerando o texto descrito, assinar é a opção correta, ele quer a correta. Pessoal, questão bonita, tá? Questão interessante que trata do ato administrativo, porque você cobrar uma multa e aplicar a multa é a decorrência de atos administrativos, né? E da lei do mandado de segurança, Lei 12.016 de 2009, portanto, junto com a Lei 9.487 de 99. Vamos lá. Não se concederá mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa aplicada à Soneca, submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Isso aqui está correto. Vamos ver por quê? Olha lá. Na Lei 12.016 de 2009. Não se concederá, olha lá, mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspenso, independentemente de caução. Isso aqui é verdadeiro. Vamos analisar as próximas. Tá? Eu não tenho dúvida de que isso aqui eu leria e falava, não, isso aqui é verdade. Porque você estudou a lei do mandado de segurança, você saberia que isso aqui é verdade. Aí eu partiria para procurar o erro nas próximas. Porque letra A você desconfia, né? O ajuizamento de qualquer medida judicial por Soneca depende do esgotamento da esfera administrativa. Pessoal, o ajuizamento de qualquer medida judicial, não, né? Quando ele botou aqui, ó, qualquer, vou botar em vermelho, ó. Quando ele botou aqui, ó, qualquer, ele errou, tá? Porque você poderia entrar com uma ação ordinária, ação de anulação do ato administrativo, ele daria ampla possibilidade probatória, não necessitaria de esgotamento da esfera administrativa. No caso do mandado de segurança, sim, tendo em vista que existe recurso com efeito suspensivo, essa condição de admissibilidade iria prejudicar o mandado de segurança, tá? A concessão do mandado. Quando ele botou aqui qualquer, ele deixou a assertiva incorreta. Generalizou um conceito que não é restrito. Se não há mora da autoridade superior hierárquica que, por determinação legal, dispõe de prazo de 90 dias. Pessoal, esse prazo de 90 dias aqui você sempre desconfia, tá? É muito longo um prazo de 90 dias para decidir um recurso, tá? Vamos ler aqui o artigo 59 da Lei 9.487, ela, salvo disposição de lei específica em contrário, né? É de 10 dias o prazo para a interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido, ó lá, no prazo máximo de 30 dias. Ó. Não sei de onde a banca tirou. 90 dias, tá? Então, não preciso mais comentar, né, por que está errado. Quando ele fala que não há mora, porque o prazo é de 90, perceba que ele já se passaram 80 dias e ele não decidiu. Portanto, já contrariou o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei 9.487. Letra D. A omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não seja a concessão de mandado de segurança. Está errado, pessoal. Temos aqui a súmula 429 do STF, que diz o seguinte: a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade. Então, quando ele diz que não enseja a concessão de mandado de segurança, ele deixa a assertiva incorreta. Portanto, gabarito, letra A. Tá bom? Vamos para a próxima.
Olá, pessoal. O município Beta concedeu execução de serviço público de veículos leves sobre trilhos. Concedeu a uma concessão do serviço público. E, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização de atividades em favor dos usuários. Ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou, ou seja, pensou tomar as providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários. Neste caso, você como advogado, você vai dar o seu parecer, né, pessoal? Para tratar dessa questão, a gente tem que ler a Lei 8.978 de 1995, né, que trabalha a questão da concessão do serviço público. Perceba que o direito administrativo possui leis esparsas que você deve conhecer, tá? Não tem outro caminho, você tem que ter essas leis. Se você for fazer concurso, exame, e quiser mesmo aprender, você tem que ter essas leis na cabeceira e ler essa lei, estudar, e na semana anterior da prova ler a lei seca. Por quê? Porque quando você bater, você vai lembrar. Vamos lá. Artigo 32 da lei. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação da prestação de serviço público, bem como fiel cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais pertinentes. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo de intervenção e os objetivos e limites da medida. Pessoal, intervenção não é punição. O poder está intervindo para que seja mantido o bom serviço público aos usuários. Considera-se encampação, aqui a gente vai entrar no conceito de encampação. Esse aqui é batata em prova, tá sempre em qualquer prato, né? Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Portanto, a encampação extingue a concessão durante o seu prazo, né, de vigência do contrato, né, na forma do artigo anterior. Indenização, na forma do artigo anterior. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarreterá a critério do poder concedente a declaração de caducidade. Então, a caducidade é outro motivo de extinção da concessão, ou aplicação de sanções contratuais, respeitadas as disposições do artigo 27 deste artigo, do artigo 27, e normas convencionadas entre as partes. E aqui nós temos de forma explícita os motivos pelos quais, hipóteses em que o contrato de concessão podem ser extintos. O advento do termo, ou seja, o contrato se findou, acabou o prazo de concessão e o poder concedente pode decidir em não terá que fazer uma nova licitação e não tem mais compromisso com o concessionário. A encampação, que é a retomada do serviço durante o prazo por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa. Então, por motivo de interesse público, o poder concedente foi lá e extinguiu a concessão por interesse público e por indenização prévia, prévio pagamento de indenização. Por quê? Porque nesse caso o concessionário não errou. Sim, no caso de encampação, o concessionário não errou. Ele simplesmente teve, por interesse público, houve a retomada do serviço pelo poder concedente, tá? Caducidade aqui, na caducidade, o concessionário errou. Olha lá, A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a imposição de multas ou a declaração de caducidade. Ou seja, você errou e vou aplicar a medida máxima de punição, que é declarar o contrato, a caducidade do contrato, tá bom? Aí o poder concedente retoma as atividades, tá? Ou a aplicação de multas, que é o mais normal, né? Rescisão, pessoal, rescisão é quando o concessionário, dando um exemplo, é uma atitude que vem do concessionário, por exemplo, quando o poder concedente deixa de pagar o contrato. Portanto, quem dá motivo à rescisão é o poder concedente. O poder concedente deixa de pagar, contrariando assim uma norma, pagar é uma norma do contrato, a concessionária vai à justiça e consegue a rescisão desse contrato, porque o poder concedente deixou de cumprir com as suas obrigações. E a anulação, né, com neivada de vício,
houve, por exemplo, propina no processo de licitação, que foi direcionado, né, crime, e aí anula-se, porque, né, está invadido de vício desde o seu início. E a falência, lógico, a extinção da concessionária, né, o falecimento e incapacidade titular no caso de empresa individual. Pessoal, visto isso, vamos agora para assertivas. Olha lá. Impõe-se a encampação. Então, no caso aqui, verificou-se que a concessionária não estava cumprindo, é a concessionária, não é o poder concedente. Olha lá. Impõe-se a encampação mediante a retomada sem o pagamento de indenização. A gente sabe que a encampação é por interesse público, mediante lei autorizativa e após o pagamento de indenização. Então, não impõe-se a encampação nesse caso concreto. B. A hipótese é de caducidade a ser declarada pelo município beta, mediante decreto que independe de verificação prévia da inadimplência da concessionária. Pessoal, para que seja declarada a caducidade, verifique previamente a inadimplência da concessionária. Não posso chegar lá sem prova, sem nada, e declarar a caducidade do... Então, quando ele diz que independe de verificação prévia, é muito sério e feriria até o direito constitucional, né? A ampla defesa do contraditório da concessionária, né? Você está dizendo que eu estou errando aonde? Então, isso aqui dava para você resolver até, né, pelo bom senso, tá? Mas aqui diz, em execução total, acarreterá a critério da declaração da caducidade, respeitadas as disposições, e as normas convencionadas, que, logicamente, se você for lá, você vai ver que tem que se proporcionar a verificação prévia da inadimplência da concessionária, tá? Se cabe a revogação, pessoal, a revogação não está prevista aqui, Se não está prevista em lei essa hipótese de extinção do contrato, já está errado, tá? O erro está aqui. Cabe revogação de contrato administrativo diante da discricionariedade e precariedade da concessão, formalizada por mero ato administrativo. Não, é formalizado por contrato administrativo, não é por mero ato administrativo, é formalizado por contrato administrativo. D. É possível a intervenção do município beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação de serviço, por decreto do poder concedente, que designará interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Pessoal, certíssimo, é até a decisão mais correta, concorda? Por quê? Porque, lembrando que intervenção não é um ato de punição, é sim o poder concedente que é apenas regularizar o serviço. No prazo estipulado, tendo o serviço sido regularizado, a concessão continua, tá bom? Segue exatamente o parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.978 de 95, tá? Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, então é de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar a lei para declarar ao Poder Legislativo local. Fez editar a lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após a autorização por decreto. Após a autorização por decreto do Poder, decreto do Presidente da República. Sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do Executivo e dos entes federados, então houve tratativa, sucesso entre os chefes do Executivo. Foi realizado acordo na via administrativa para ultimar a intervenção do Estado na propriedade, ou seja, a desapropriação, né, pessoal? Diante da situação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, Decreto-Lei 3.365, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, tá? Essa questão trata disso. Tem que ler, porque vira e mexe tem questão sobre desapropriação na prova da ordem, tá? A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão no município Alfa, porque os bens federais não são expropriáveis. Pessoal, os bens são de autarquia, lá, vamos ler lá. Artigo 1º, a desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Mediante decreto de declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e territórios. A desapropriação do espaço aéreo e subsolo só será tornada necessária quando
de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Os bens de domínio dos estados, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. Então, olha aqui, ó, os bens dos estados, municípios e Distrito Federal poderão ser desapropriados pela União. E os dos municípios e estados, mas em qualquer caso, o ato e os dos municípios pelos estados, né? Então, os bens de domínio dos municípios podem ser desapropriados pelos estados. Mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder a autorização legislativa. Então, com a autorização legislativa, os bens a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. E os estados podem desapropriar bens dos respectivos municípios, desde que com autorização legislativa. Então, quando ele vem aqui, ó, e fala, ó, a autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão, porque os bens federais não são expropriáveis. Agora vamos ler aqui o parágrafo 3º. É vedada a desapropriação pelos estados federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos de capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo prévia autorização por decreto do presidente da República. Aqui, ó, essa é a exceção. Eu coloquei até em vermelho a exceção, porque você sabe que a banca gosta de exceção. Então, em regra, ó, agora vamos traçar o raciocínio. Em regra, não pode os estados, o Distrito Federal, os municípios e territórios desapropriarem bens de empresas, de instituições, porque essa lei é bem antiga, lá de 1941, então você vê que a redação não é, mas a ideia é essa, né? Que empresas cujo funcionamento, que é o caso, né, da sociedade de economia mista, depende de autorização da União e se subordine à sua fiscalização, salvo a autorização, prévia autorização por decreto do presidente da República. Pessoal, é exatamente o que tem aqui, ó. Após a autorização, aqui, vamos botar em vermelho, ó. Após a autorização por decreto do presidente da República. Então, nesse caso aqui, estamos na exceção. Quando ele diz que não pode, né, entenda-se, em qualquer caso, não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município, porque os bens federais não são expropriáveis, sim, os bens federais não são expropriáveis pelo município, salvo prévia autorização por decreto do presidente da República. Tá bom? Cuidado, cai na exceção, quando ele diz que não pode em qualquer caso. Pode, em determinado caso. B, a iniciativa do Poder Legislativo do município para declarar a desapropriação é válida. Opa! Sim, nesse caso é válida. Cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Pessoal, na desapropriação é exatamente isso, né? O Poder Legislativo autoriza, né, declara a desapropriação e o Poder Executivo executa a desapropriação. Tá bom? Gabarito, letra B. Vamos ver as outras, tá? C, a intervenção na propriedade em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo entre os entes federativos. Pessoal, pode, porque aqui diz o seguinte, ó, diz que nesse caso basta decreto. No caso, né, de a União vir e desapropriar um bem, né, sob domínio do município, tem que, de acordo com o parágrafo 2º, deverá preceder a autorização legislativa. Mas nesse caso aqui, ó, no caso da questão da exceção, salvo prévia autorização por decreto do Executivo. Então, é um decreto, tá? É um decreto. Então, a intervenção em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo entre os entes efetivos. Não, é justamente na via administrativa. Ela vai ser ultimada na via administrativa. Vejam que o acordo foi realizado na via administrativa para ultimar a intervenção do Estado na propriedade. Então, não há necessidade de intervenção do Poder Legislativo nesse caso. Quando ele diz aqui, ó, não pode, na verdade pode, tá? Cuidado, porque nesse caso aqui pode. O município alfa não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública de bens rurais. Pessoal, isso é mentira. Por quê? Porque a competência exclusiva para fins da União, para desapropriar, para fins de reforma agrária e imóvel rural,
que não esteja cumprida a função social, a competência é exclusiva somente no caso de reforma agrária. No caso de utilidade pública, né, de um bem para construir uma barragem, né, em um terreno rural de propriedade certa, Sociedade de Economia Mista Federal, então nós estamos vendo o município intervindo num bem, seja ele urbano ou rural, de uma Sociedade de Economia Mista Federal, aí nós estamos falando de utilidade pública e não para fins de reforma agrária. Não poderia o município realizar a desapropriação para fins de reforma agrária, tendo em vista que essa competência, de acordo com o artigo 184 da Constituição, é exclusiva da União. Aí tudo bem. Mas nesse caso, por utilidade pública, o município pode ou tem competência. Quando ele botou aqui não, ele deixou a assertiva incorreta. Vamos para a próxima, gabarito, letra B. Tá? Olha lá, pessoal. Rafael, funcionário da concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de gás, canalizado, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando queda de Sônia. Olha lá, queda de Sônia. Transeunte que caminhava na calçada. Sônia, que trabalhava como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita, em razão do ocorrido, e ficou internada por 60 dias, sem poder trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você como advogado para ajuizar a ação indenizatória em face de... Aí ele quer saber em face de quem. Então nós estamos trabalhando aqui com a responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, que é, a gente sabe, né, a ideia do curso não é dar uma aula sobre isso, sobre nenhum assunto, né, a gente revisar e vocês entenderem aonde tem que ir para resolver a questão, facilitar o caminho de vocês e vocês revisarem o assunto. Responsabilidade civil do Estado, que é objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, que é o caso aqui, as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso aqui, Rafael teve culpa, porque ele deixou, ainda que não intencionalmente, deixou o bueiro aberto. E vocês sabem que artigo 25, que traz as competências dos estados, elas são reservadas aos estados, os estados federados, né, organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição Federal. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão, que foi o caso aqui, né, a concessionária, os serviços locais de gás canalizado. Ponto. Cabe aos estados. Não cabe aos municípios, cabe aos estados, tá? Cuidado. E, além disso, a gente teria que saber que o tribunal, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 940 de repercussão geral, isso aqui que eu queria trazer, repercussão geral, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Em seguida, por maioria, acolhendo a proposta do ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese de repercussão geral. O teor do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a teor, né? A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizado contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor, assegurado ao Estado, né, diga-se, né, ao Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Beleza? Entenderam? Então, qual é a tese? Porque muitos advogados colocavam o funcionário público, quando, na verdade, deveriam colocar o Estado, colocavam o funcionário público também, até se discutir se o funcionário público entraria ou não, né,
perde-se tempo. Tempo no judiciário a gente sabe como é que é, né? Vamos lá, pessoal. Letra A. Ação indenizatória em face da concessionária, com base na responsabilidade civil objetiva. Maravilha, maravilha. Para cuja configuração é desnecessária a comprovação de culpa ou dolo de Rafael. Pessoal, certíssimo, né? Essa responsabilidade objetiva é exatamente isso. O Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma objetiva, sem a necessidade que Sônia tenha que comprovar a dolo ou culpa de Rafael. Então, gabarito letra A, tá? Não tem dúvida. Vamos ver as outras. Do Estado? Não. Com o poder concedente, com base em sua responsabilidade civil direta e subjetiva, não. A responsabilidade é objetiva e ele deveria acionar, na verdade, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Porque, nesse caso, nós temos pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Se o serviço fosse feito diretamente pelo Estado, aí o Estado. Nunca o funcionário. Por quê? Primeiro, você não precisa provar dolo ou culpa dele. Segundo, que tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal referente ao tema 940 já regulou a matéria. Olha lá. De Rafael, não, de Rafael nunca, né, pessoal? Nunca, em face de Rafael nunca vimos, tá? Do município, não, porque a competência é dos estados, de gás canalizada dos estados, o município não tem nada a ver com isso. Já matava aqui, o município não tem nada a ver com isso. Rafael também, de acordo com o tema de repercussão geral 940, não. Aí o Estado ou a empresa concessionária tem direito de regresso contra o funcionário, que no caso seria Rafael. Tá bom? Gabarito letra A. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço.